No princípio, quando Deus criou os céus e a terra, tudo era perfeito. A criação estava em harmonia com o Criador, e a joia de toda a criação era o Jardim do Éden, um lugar de beleza indescritível, repleto de árvores frutíferas, flores exuberantes e rios de águas cristalinas. No centro desse paraíso, Deus plantou duas árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi nesse cenário idílico que ele colocou o homem, Adão, moldado do pó da terra, e depois a mulher, Eva, criada a partir da costela de Adão como sua companheira. Adão e Eva viviam em perfeita comunhão com Deus, livres para desfrutar de tudo que o jardim oferecia. O Senhor lhes deu um único comando: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O aviso era claro, e a vida de Adão e Eva era uma vida de pura liberdade e alegria, exceto por essa única restrição. Certo dia, algo estranho aconteceu. A serpente, descrita como mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, apareceu diante de Eva. A serpente, que não era apenas um simples animal, mas o próprio Satanás disfarçado, iniciou uma conversa intrigante. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Eva, confusa, respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. A serpente então lançou sua semente de dúvida. Com uma voz sedutora, ela afirmou: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essas palavras inflamaram o coração de Eva. Ela olhou para a árvore e viu que era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. E então, com um simples gesto, tomou o fruto e comeu. Não satisfeita, ofereceu a Adão, que também comeu. Naquele momento, algo profundamente trágico aconteceu. Seus olhos se abriram, mas não para a glória e sabedoria que Satanás havia prometido. Em vez disso, perceberam sua nudez e sentiram vergonha pela primeira vez. Rapidamente, costuraram folhas de figueira para se cobrir, tentando esconder sua vulnerabilidade. Quando Deus caminhou pelo jardim na viração do dia, algo estava diferente. O Criador, que antes era recebido por seus filhos com alegria, agora encontrava silêncio. Adão e Eva, consumidos pela culpa e medo, se esconderam entre as árvores. Onde estás? Chamou Deus. Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A dor e o pesar eram palpáveis. Deus sabia o que havia acontecido, mas perguntou para que Adão e Eva reconhecessem seu erro. Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Adão, em vez de assumir sua responsabilidade, culpou Eva. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Eva, por sua vez, culpou a serpente. A serpente me enganou e eu comi. O ato de desobediência, que parecia pequeno, trouxe consequências devastadoras. Deus proferiu sua sentença. Para a serpente, ele disse: maldita serás entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Mais do que isso, Deus anunciou a promessa de redenção, dizendo à serpente que a descendência da mulher lhe feriria a cabeça, enquanto ela feriria o calcanhar da descendência, uma profecia do Salvador que viria para derrotar o mal. Para Eva, as dores de dar à luz seriam multiplicadas, e seu relacionamento com o marido seria marcado pela tensão. Adão, por sua vez, enfrentaria uma terra amaldiçoada, onde teria que trabalhar arduamente para obter sustento. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó e em pó te tornarás. Finalmente, Deus os expulsou do jardim do Éden, colocando querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. A entrada do pecado no mundo havia rompido a comunhão perfeita entre Deus e a humanidade. Adão e Eva, agora separados do paraíso, começaram uma nova jornada marcada pelo sofrimento, pela dor, mas também pela esperança de que um dia a descendência prometida venceria o mal e restauraria o que havia sido perdido. E assim, a história do Éden termina com uma promessa que ecoaria ao longo de toda a história da humanidade, uma promessa de redenção e restauração.
A história da entrada do pecado no mundo no Jardim do Éden contém profundas lições que permanecem relevantes para os dias de hoje. Aqui estão alguns dos principais ensinamentos que podemos aplicar em nossas vidas. As consequências da desobediência. A primeira lição evidente é que a desobediência a Deus traz consequências graves. Adão e Eva tinham liberdade e comunhão com Deus, mas sua escolha de desobedecer causou uma ruptura dessa relação. Nos dias de hoje, muitas vezes também enfrentamos escolhas morais e éticas. A história nos lembra que, quando ignoramos os princípios de Deus ou agimos de maneira contrária a eles, as consequências podem ser profundas e duradouras. Isso pode se manifestar em formas de culpa, afastamento de Deus e até na forma como nossas decisões impactam negativamente a nós mesmos e aos outros. O perigo da tentação e do engano. A serpente enganou Eva ao distorcer as palavras de Deus e plantar dúvida em seu coração. Hoje enfrentamos tentações semelhantes, muitas vezes na forma de vozes que nos levam a questionar os ensinamentos de Deus ou a relativizar o que é certo e errado. Satanás, representado pela serpente, continua a tentar nos afastar do caminho da verdade. Aprendemos que devemos estar atentos às mentiras e enganos que podem parecer atraentes, mas que nos afastam de Deus e de seu propósito. A importância de assumir a responsabilidade. Adão e Eva, quando confrontados com seu pecado, inicialmente tentaram transferir a culpa. Adão culpou Eva, e Eva culpou a serpente. Essa tendência de evitar responsabilidade é comum até hoje. Aprendemos que é fundamental assumir nossos erros e buscar a reconciliação, em vez de culpar os outros. A confissão e o arrependimento são passos essenciais para restaurar nossa relação com Deus. A realidade do sofrimento e do trabalho árduo. Deus declarou que, após o pecado, a terra seria amaldiçoada e o trabalho se tornaria difícil, enquanto a dor aumentaria, especialmente para a mulher no parto. Essas consequências ainda refletem a condição humana. O sofrimento, o trabalho árduo e as dificuldades fazem parte da experiência de vida, mas também nos ensinam sobre a necessidade de perseverança, humildade e dependência de Deus. A esperança da redenção. Mesmo em meio à sentença do pecado, Deus fez uma promessa de redenção. Ele declarou que da semente da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, um prenúncio da vinda de Jesus Cristo, o Salvador. Essa esperança de redenção nos lembra que, embora o pecado tenha entrado no mundo, Deus nunca nos abandonou. Ele providenciou um caminho para a restauração por meio de Cristo. Assim, aprendemos a viver com a esperança de que, apesar das falhas e pecados, sempre há graça e redenção disponíveis. A necessidade de manter uma relação íntima com Deus. No Éden, Adão e Eva tinham um relacionamento íntimo com Deus. Eles caminhavam com Ele no jardim, viviam em plena comunhão. A queda resultou na separação desse relacionamento. Nos dias de hoje, Deus continua a nos chamar para uma relação próxima com Ele, mas o pecado pode nos afastar. Precisamos buscar essa proximidade diariamente, cultivando uma vida de oração, estudo da Bíblia e obediência à sua vontade. A liberdade humana e a escolha moral. Deus deu a Adão e Eva o livre-arbítrio para escolher obedecer ou desobedecer. Essa liberdade moral continua a ser um dos maiores dons de Deus para a humanidade, mas também traz grande responsabilidade. Nossas escolhas têm consequências e precisamos usá-las com sabedoria, sempre buscando a vontade de Deus. Somos responsáveis pelas decisões que tomamos e pelos caminhos que seguimos. A importância da confiança em Deus. A tentação de Eva surgiu da desconfiança nas intenções de Deus, ao acreditar que Ele estava escondendo algo dela. Nos dias atuais, muitas vezes questionamos o plano de Deus para nossas vidas e buscamos respostas fora de sua vontade. A história nos lembra que precisamos confiar em Deus plenamente, sabendo que suas intenções para nós são sempre boas, mesmo quando não entendemos tudo o que Ele faz. O impacto das nossas decisões em outras pessoas. Quando Eva pecou, sua escolha afetou Adão e ambos sofreram as consequências. Da mesma forma, nossas decisões não afetam apenas a nós, mas também aqueles ao nosso redor. Isso nos ensina a ter mais cuidado e sabedoria ao tomar decisões, sabendo que elas podem impactar a vida dos outros de maneira significativa. O valor da redenção e do perdão. Embora o pecado tenha entrado no mundo por meio de Adão e Eva, a história não termina em desespero.
A Bíblia nos ensina que através de Cristo todos podemos ser redimidos. O perdão de Deus é uma das maiores dádivas, e a história do Éden nos lembra que, apesar de nossos erros, Deus está sempre disposto a nos oferecer graça e um caminho de volta para Ele. Essa história é mais do que apenas uma narrativa de tempos antigos. Ela reflete a realidade da condição humana e o relacionamento entre Deus e a humanidade. Em um mundo moderno cheio de desafios morais, tentações e escolhas difíceis, esses ensinamentos nos dão sabedoria para viver de acordo com o plano de Deus e confiar em sua promessa de restauração e redenção.